Legal, pessoal, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte. Aqui em nossos estúdios estamos recebendo o técnico do Paracatu Esporte Clube, que vai falar tudo o que aconteceu na última rodada em que o Paracatu recebeu a lanterna do campeonato e conseguiu um ponto. Aqui em nossos estúdios também, ele, repórter da Rádio Juriti, esteve no último programa comentando o empate do Paracatu, trabalha no Balança Paracatu, vive o dia a dia do Paracatu Esporte Clube da competição e vai falar com o Cleiton Mineiro. Tudo bem mais uma vez? Obrigado pela presença, Raimundo. Obrigado, Douglas. Eu agradeço imensamente mais uma vez a galera do Central do Esporte, esse programa fera. E estamos aqui, Douglas, para a gente estar batendo um papo aí com o Cleiton Mineiro, para a gente observar tudo o que aconteceu e que acontecerá contra o campeão brasiliense, o Lusiânia, no próximo domingo. O Paracatu vai enfrentar o campeão, o atual campeão brasiliense, o Lusiânia, neste domingo às 15h30. Cleiton, mais uma vez aqui em nosso programa, obrigado pela presença. Cleiton, vem aí o atual campeão. E aí? Satisfação enorme, né? Estar aqui novamente com vocês. E é claro, né? Responder todos os pepinhos, né? A gente está aqui para isso, né? Para deixar o torcedor a par, né? A gente que convive o dia a dia, né? Com os atletas, é claro, a gente está sabendo de tudo e a gente vai tentar passar alguma coisa para deixar o torcedor aí atento a quanto questão de jogo, questão de classificação, que é o nosso maior objetivo. Tá certo. Cleiton, você no último jogo, esse jogo está sendo comentado em todo o Brasil, por parte de todos os paracatuenses, não é isso, Raimundo? Sem dúvida, Douglas. Já tivemos vendo melhores lances dessa partida aqui no Central do Esporte, e a Globo também exibiu algumas imagens dessa partida. E foi um jogo muito questionado, e o Cleiton estará conosco hoje aqui para ele responder todos esses questionamentos. Tá certo. Cleiton, você enfrentou a pior equipe do campeonato, que era a Lanterna, o Santa Maria, dentro de casa, com o apoio da torcida. E durante toda a semana que você esteve com os jogadores treinando, você treinou o time para segurar a retranca do time adversário? Sim. Portanto, você esperava o Santa Maria todo fechado? Claro, com certeza. É um time que veio para jogar, né, nos nossos erros. Eu sabia, né, portanto, que na pré-eleição eu havia conversado com os jogadores, né, para a gente ter muita paciência, muita inteligência e muita sabedoria, porque o time deles contrataram alguns jogadores, né, claro, não é mais aquele time que estava perdendo para todo mundo, né, eles estão desesperados, querendo sair de uma zona de rebaixamento, né, para uma zona, né, mais confortável, né, e a gente sabia sim que eles vinham fechados e que a gente ia ter muita, mas muita dificuldade, como nós tivemos um pouquinho de dificuldade enquanto a questão de bloqueio, né, deles. Mas o que aconteceu? Nós tivemos as melhores oportunidades, né, quando a gente estava mais ligado um pouquinho no jogo, a gente ia lá, né, e criava chances claras de gol, né. Então nós tivemos várias chances, então isso aí deixa a gente, né, com a esperança melhor em questão de Lusiânia. Com relação à formação do Cleiton, o time entrou para frente. Gostei dele porque ele colocou o estreante, o Léo Catarinense, que jogou bem, Raimundo, movimentou bastante. Movimentou, o que encheu os olhos de alguns torcedores, inclusive da gente, que nós tínhamos uma expectativa muito grande acerca desse centroavante que tem presença diária, ao contrário do Sabino, que chegava de trás, ao contrário do Cário, que também vem de trás. Mas a pergunta, Cleiton, é a seguinte, eu entro no circuito já te perguntando, o torcedor, quando do jogo, da derrota contra o Brasília, lá no Cerejão Itaguatinga, o torcedor observou que você disse, quem vai pagar o pato é o Santa Maria. Aí o Santa Maria vem e arranca um empate, que foi, de certa forma, eu já disse aqui, horroroso ao Paracatu. E agora, quem vai pagar o pato? É o Lusiânia? Olha, isso é tudo questão de confiança, não é nem questão de menosprezar o adversário em momento algum, né? A gente costuma dizer esse tipo de gíria no futebol. A gente sabe, eu sabia, portanto, que eu passei para os jogadores, eles estavam cientes disso aí, que ia ser uma partida muito difícil, o Santa Maria está totalmente modificado em questão de atletas, né? Eles vieram, questão de desespero, né? E eles vieram aqui e fizeram uma partida, né, contra a gente. E o que acontece? Nós, na verdade, o maior responsável,
né, pelo empate, e assim, eu considero como se fosse uma derrota, não que esse empate, que o ponto não seja importante, que é muito importante um ponto porque somamos, mas por tudo aquilo que foi o jogo, então a gente considera como se fosse uma derrota. Então em momento algum eu quis menosprezar, portanto que eu botei o time meu para frente, porque o maior respeito que a gente tem que dar para o adversário é jogando em cima do adversário, isso nós fizemos em alguns momentos do jogo, é claro. Ô Cleiton, daqui a pouco eu quero que você comente as alterações do segundo tempo, que muitos torcedores que estiveram presentes no estádio Frei Norberto, Raimundo, de certa forma, não gostou da entrada do lateral esquerdo, o Alisson. Mas era o que ele tinha de melhor, era o substituto do Brinquinho. Mas em cima dessa pergunta, dessa resposta e pergunta, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Com relação à tática do Lusiânia, que vem de derrota, perdeu para o América, está fora da Copa do Brasil, vem de derrota porque perdeu do Brasiliense, o bicho-papão do Distrito Federal. O Lusiânia vai comportar de uma maneira diferente, jogando fora de casa. Não existe jogo fácil, né? A cada dia a gente que está envolvido no meio do esporte, você tem que matar um leão, essa é a pura verdade, né? A gente sabe que o time do Lusiânia é o atual campeão, tem grande qualidade em questão de elenco, né? Tem lá o Éder, né? E o ano passado foi o nosso carrasco aqui, que esse ano com certeza não vai ser, assim a gente espera, né? E você conhece o time do Lusiânia? Alguns jogadores, sim, né? Por exemplo, o chefe, atacante, é um jogador muito difícil, vem sempre, né? Desempenhando Careca. Então, assim, a gente sabe que vai encontrar dificuldade, né? Que o time deles tem qualidade, mas o meu time tem mais qualidade. É assim que eu penso. O que você conhece do time do Lusiânia, Raimundo? Olha, Douglas, além do chefe, esse jogador que chega para fazer essa presença de área chamado Éder, como o Cleiton já disse, o carrasco do Paracatu no ano passado foi a única derrota do Paracatu dentro do Frei Norberto. Para o Formosa. Para o Formosa, o Éder quando jogava pelo Formosa. Isso. E hoje o Éder é centroavante, o único jogador artilheiro até agora musical no Fantástico, porque ele marcou 3 gols contra o próprio Formosa, o ex-clube, eu até não quis comemorar. Mas o que acontece hoje no esquema do Cleiton Mineiro, na minha visão, é que o Paracatu precisa continuar fazendo a mesma partida que fez contra a equipe de Santa Maria, porque foram 3 oportunidades reais de gols, 4 com a bola do gol. Agora, Douglas, o torcedor quer saber também, eu já aproveito o gancho para perguntar, por que só o Paulinho, o jogador mais ali de trás, está fazendo gols? Por que o centroavante não, ainda se pode dar um desconto? Boa pergunta. Bom, Raimundo, a gente pode ver no jogo que o Léo, ele criou, o Léo teve a chance clara de gol, né? Claríssimo. Por mérito do goleiro, né? Méritos totais. Foi uma defesaça, né? Pegou a bola do Léo. Né? E é claro, a gente joga sempre para frente, a minha intenção é sempre ganhar, só que esse é um jogo que nós temos que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria nesse jogo, até mesmo porque o time deles tem muita qualidade, mas o meu time, ao meu ver, tem mais qualidade. E a gente vai trabalhar em cima dessa qualidade dos jogadores, é só a gente, porque quando a gente joga contra melhores equipes, e eu pude perceber isso em alguns jogos, né, principalmente esses 2 jogos, que o nosso nível de concentração ela aumenta. Não que nós tenhamos menosprezado Santa Maria, jamais, mas o nível de concentração, é isso que nós precisamos, pequena coisa, e é claro, a bola nossa entrar, porque a oportunidade nós tivemos, né? Nesse jogo, por exemplo, a gente está sem o Fabrício, então a gente tem que arrumar, né, o principal articulador das jogadas. A gente vai treinar, né, fazer alguns treinamentos, para a gente ver qual modificação será melhor, se é o cara entrando, né, eu centralizo o Luizinho, ou se é fechando com o Rafael, fazendo 2 meias, 2 volantes, simplesinho, arroz com feijão, né? Então isso vai ver no lugar qual vai ser o melhor coletivo, em qual desses esquemas a gente melhor vai se adaptar, e é claro, ir para o jogo domingo e ganhar o jogo, porque até o torcedor espera uma vitória, e eu também estou ansioso, porque na verdade eu ainda não ganhei, então... Mas a gente está tranquilo em questão de grupo, porque o nosso grupo é bom, o nosso grupo tem muita qualidade, né? Era só a bola ter entrado, era 4, 3, e aí a gente sabe que deslancharia. Então a expectativa nossa é muito boa para esse jogo. Expectativa boa, e o torcedor também quer ver a vitória do Paracatu contra o Lusiânia neste domingo às 15h30 aqui mesmo em Paracatu. O Central do Esporte faz mais uma parada, daqui a pouco tem mais Raimundo Terra Seca e o técnico do Paracatu Esporte Clube, o Cleiton Mineiro.
Promoção Café Premiado Café Catu. O meu filho foi fazer um café e achou o papelzinho dentro do bote de café. Foi no dia de Natal. Falou, ó, como é que tá o Natal aí? Falou, ixi, muito feliz que até eu ganhei um fogão no Natal. Eu não esperava, eu pensava que isso era uma brincadeira, mas é coisa séria. Café Catu é bom e dá prêmio, viu? E nem só fogão, como vem geladeira, vem TV, tem prêmios mais valorizados. Café Catu! Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. A Filtro Óleo está com a mais variada linha de produtos, os melhores preços da região, com profissionais qualificados para deixar o seu carro em perfeitas condições. Acima de R$100 em compras, dividimos em até 3 vezes em qualquer cartão. A troca de óleo é a mais rápida, limpa e confiável da cidade. Troca de óleo é na Filtro Óleo. Filtro Óleo 3671-3311. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Nosso programa, graças a Deus, está com audiência muito boa. Não é isso, meu diretor, Vantuí Machado? Cada dia que passa, estamos confirmando isso aí, Douglas. O programa tá crescendo. Tá legal, tá legal. Abraçando aqui, Raimundo, sempre ele, Sabonete. Você conhece bem o morador lá do bairro Paracatuzinho? Com certeza. Sabonete que não é o do Lampião, mas é o Sabonete. É o Sabonete. Abraçando o João Luiz, que está nos Estados Unidos assistindo o nosso programa. João, você conhece bem o João? João Luiz, grande lateralzão, zagueirão. Ó, eu vou te contar, viu, Douglas? Gente boa. Abraço especial pra você, meu garoto. Sucesso aí na terra do tio Santo. Tá certo. E o filho do Humberto, Ícaro Silva, tá em Portugal. E o Bill também, em Portugal, assistindo os vídeos do Central do Esporte. Valeu, Bill, pela moral. Mandou uma mensagem para mim no Facebook. Não podemos esquecer do nosso Anderson Oliveira, que também faz parte desse grupo seleto de paracatuenses que brilham no futebol europeu hoje. Aproveitar e mandar um abraço muito especial para a galera de Pirapora, minha querida Pirapora, Zé Carlos, nosso Liga, que eu já joguei contra esse cara aí. Qualquer momento iremos a Pirapora fazer uma comissão aqui, vamos lá, tomar banho aí no Velho Chico. Agora o Velho Chico ganhou um nível... Melhorou dessas chuvas aí? Top de linha. Legal, aumentou, né, o nível. Tá certo, agora precisa aumentar na Cantareira, né? Ah, com certeza. A Cantareira tá demais, viu? Não quer chover em São Paulo. Quando chove em São Paulo, chove na Zona Sul, Zona Leste, mas na Serra da Cantareira não chove. Tá difícil. Tá difícil, mas desse jeito vamos ter que tirar São Pedro do Departamento de Águas do céu? Que isso, rapaz? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Perdoa nós, São Pedro. O Central do Esporte está recebendo aqui mais uma vez o técnico do Paracatu, Cleiton Mineiro, que estreou fora de casa contra o Brasília. Esteve bem contra o Brasília. O time se comportou de uma maneira diferente. Na minha opinião, Cleiton, naquele jogo do Paracatu, se não foi uma das melhores partidas que o Paracatu fez, Raimundo. Sem dúvidas, Douglas. E o time não venceu. Não venceu, mas convenceu. E aqui dentro de casa, o Paracatu jogou bem, teve mais chances. O Santa Maria não teve nenhuma chance de perigo. O Dida não foi exigido, mas o time novamente não venceu, mas empatou, Cleiton. Agora o Raimundo tem uma pergunta polêmica aí para fazer para você. Exatamente. A questão é a seguinte: muitos telespectadores do Central do Esporte, ele pergunta o seguinte: o Fabrício, terceiro cartão amarelo, não vai para o jogo. O grande articulador, como o Douglas disse aqui, quem será o substituto desse grande articulador? Porque, Cleiton, vem aí o Lusiânia, simplesmente o campeão de 2014. 2014. Quem é este substituto? Esse cara que vai ser o responsável por colocar o Léo, o catarinense, o Cairo, o Marquinhos na cara do gol, como o Fabrício fez muito bem contra o Sobradinho, contra o Ceilandense. Todas as vezes. Todas as vezes. E principalmente contra o Gama. Vocês dois foram muito bem na pergunta. Bom, a gente começa a montar o time a partir de hoje, porque até ontem, então, a parte ficou com um anjo na parte física, a parte tática e técnica, ela começa a entrar hoje. É claro que nós temos três substitutos, né? E a gente vai fazer algumas modificações para ver a qual vai se adaptar melhor
dentro daquilo que a gente quer fazer contra o Lusiânia, né? A gente tem lá o Anderson, né? Que é meia, né? De origem. Nós temos a opção de colocar o Rafael, que é o meia, que é da posição, que é articulador. Para quem não conhece o Rafael jogou contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo, da gestão Alex Oliveira. Rafael, bom jogador, alto, é um jogador interessante. Nós temos o Caio, né? Daí a gente centraliza o Luizinho no lugar do Fabrício. O elétrico Caio. Só te cortando aqui, já caiu na graça do torcedor, Caio. Caio, simpaticíssimo Caio. Isso. O Caio, perdão. Caio já tá aí. Caio já tá aí. E o Caio, Douglas, pegando o gancho aí, ele caiu nas graças do torcedor e já está sendo chamado de Caio Elétrico. Caio Elétrico. E a gente tem o Anderson também, né? Que é da posição que é meio. O Anderson é aquele que jogou contra o Ceilandense, o Canhotinha. O Ceilandense? É ele? Então são os 3 jogadores que nós temos. E jogou também na derrota para o Formosa. Nós fizemos esse jogo pela Rádio Uritiba 2-0. Bem lembrado, Douglas. Então são as 3 opções que a gente tem. Então a gente vai testar, né? Claro, para ver qual jogador vai se adaptar melhor em campo. É claro que a gente sabe que o Caio tem grandes qualidades na questão de estar voltando, de dar, né, essa intensidade, que tanto eu falo, bato na tecla, porque hoje o futebol moderno é muito intenso, bateu lá, você já tem que voltar a pegar aqui. Né? E a gente tem o Rafael, que já é um jogador mais cadenciado, mais ou menos com as mesmas características, né, do Fabrício. Né? E temos também a opção de centralizar o Luizinho, que a gente sabe que na verdade, por onde passou, é um lateral de ofício, não é um meia. Né? Então a gente pensa muito em questão de substituição. A gente sabe que o torcedor às vezes se irrita daqui ou dali, mas a gente está convivendo no dia a dia, você conhece o atleta, então eu também não vou fazer uma besteira para depois eu ficar com a minha consciência pesada. Eu procuro fazer as coisas certas, né, para que lá no campo elas deem certo. Então a gente tem essas opções, a gente vai trabalhar, começa a trabalhar hoje com bola, a parte tática, a parte técnica, a parte de coletivo, né, e a gente vai ver qual deles vão se adaptar melhor nessa questão dessa função do Fabrício. Agora, Cleito, você que já jogou futebol profissional, tem um currículo bom, rodou o Brasil, já jogou fora do Brasil, eu percebo uma coisa, Raimundo, a boa dupla de zaga que nós temos, que é o Binha e o Alisson, né? E o Dida também lá atrás, passa muita segurança. Eu estou sentindo que o time não está fazendo os gols, mas está sabendo se defender muito bem. Porque ano passado nós tivemos um problema seríssimo com o goleiro. Não da gestão Arlen, da gestão Fernando. Mas esse Dida, eu posso dizer para você, o Dida vai formar um fã-clube aqui em Paracatu. Estava conversando aqui com a parece que é a vizinha da Thelminha Vaz. Eu não sei se é a Meire, ela até falou, postou no Facebook, apaixonou com o goleiro Dida. Ela e toda a sua família. E em cima desse gancho eu falo com você que, na minha opinião, na opinião do Raimundo e boa parte da torcida, vê que o ponto fraco do Paracatu, infelizmente, é do lado esquerdo, com o Brinquinho. E ano passado, o alemão foi muito questionado, Raimundo. Exato. É diferente. Mais um problema que o Paracatu enfrenta pelo lado esquerdo? Mais um problema. A gente, quando das transmissões pelo canal do esporte, a gente está dizendo que o Brinquinho é um lateral excepcional, aquele lateral que apoia. Mas a retaguarda dele tem que ser guarnecida. Ele já tomou pelo menos 3 ou 4 bolas nas costas registradas por nós. Contra o Ceilandense foram 4. Foram 4. Então, são bolas prejudiciais. E o que ocorre mais grave ainda, na última partida contra o Santa Maria, ele teve a velha e boa ausência de potássio. Um jogador de apenas 22 anos de idade. Lembra? A gente conversando com o nosso queridíssimo, profissionalíssimo preparador físico, Ângelo, ele disse que às vezes ocorre muito isso, ou é preparo físico demais, ou é preparo físico de menos. Tem a questão psicológica também. Agora, Douglas, a gente aproveita o gancho para perguntar, o que fazer para a gente coibir da melhor forma essa falha que está na lateral esquerda, mas não esquecendo, o Brinquinho é um excelente jogador. Olha só, a visão da gente é totalmente diferente. O Brinquinho, praticamente, ele é ala, né? Não é um lateral, ele está sendo usado ali. O que acontece? O que nós conversamos que nesse jogo, vocês podem ver, não tem nada registrado do lado dele, as bolas nas costas. O que acontece? O Paulinho joga pelo lado esquerdo. Às vezes eles faziam 2 contra 1, puxavam o Brinquinho,
Aí o meia caía. Quem tem que acompanhar esse meia é o Paulinho. Portanto que nesse jogo, eu até gostaria de colocar aqui, agradecer mesmo e parabenizar o Paulinho pela atitude, né, que ele teve. E foi muito profissional, né? E no meu ver foi muito feliz naquele momento que ele pediu, porque ele não estava aguentando mais. O que acontece? O jogador vinha assim, puxava o brinquinho lá no fundo, puxava ele para frente, ele acompanhava. O certo é ele não acompanhar, ele ficar. Só que o meia caía no fundo. Quem tem que cair com o meio é o Paulinho. Às vezes isso não estava acontecendo. E o Paulinho marcou de perto, foi isso que eu pedi para ele. Quando ele começou a marcar de pertinho, portanto que ele fez a marcação, ele foi ainda não aguentou. Ele cansou, né? E ainda chegou para fazer o gol. Entendeu? Aquilo que a gente vinha conversado. Quando a jogada acontece com o Flavinho pelo lado direito, um dos volantes, que o Léo centraliza, o Paulinho vai. Portanto que o Paulinho chegou para fazer o gol. Agora, então, assim, 3.9. a questão de câmbio, eu não quero entrar nesse mérito, até mesmo porque eu, sinceramente, se eu tivesse pertinho do Brinquinho naquele momento, né, eu colocaria ele para dar uma alongadinha ali, bebia uma água ali e voltava pro jogo. Não tinha tirado ele, porque aquilo ali, na verdade, o Fabrício cansou. Então, praticamente, eu perdi em questão de marcação o meu meio de campo. E questão de articulação, também estava cansado, porque quando o cara cansa, falta ar no cérebro, o cara não pensa. Então, assim, praticamente eu perdi o meu meio. E a substituição era o Rafael, no lugar do Fabrício, para dar a mesma intenção de início de jogo. Em cima dessa formação tática que você falou aqui muito bem, elaborada pelo Raimundo Terra Seca, você não acha que seria melhor você utilizar o Léo Cruz, já que é mais de marcação, mais de saída de bola, pelo lado esquerdo, fazendo a cobertura do Brinquinho? Mas o que acontece? Porque o nosso time só ataca pelo lado direito. Faça jus à sua pergunta, responda. Sim. O que acontece? O Léo Cruz é volante de contenção. O Paulinho é um volante que tem mais facilidade de sair, portanto que ele já fez 2 gols. 2 gols. Né? Então jamais, eu prefiro o gol do que eu prefiro deixar o Léo Cruz ali, que é um jogador que, ao meu ver, ele dá mais segurança que o Paulinho, questão de contenção, questão para sair pro jogo, o Paulinho tem uma técnica mais apurada. Né? Então por isso que eu libero um pouquinho mais o Paulinho. Não tem problema o Paulinho, o Léo tá ficando de contenção. Né? Então a questão dessa modificação, dessa transição de Brinquinho Paulinho, ela tem que ter. Porque a obrigação do volante cair ali para estar ajudando o lateral. Passou a questão de linha de fundo, já vai o zagueiro. Então, como nós consertamos isso nesse jogo, o Brinquinho não levou bola nas costas. Vocês podem... Bom, eu não sei se vocês têm a mesma visão que a minha, mas eu consertei esse lado aí. Então o Brinquinho, assim, a única coisa que ficou foi questão de câmbio, com um rapaz novo, igual ele, um jogador novo, não pode dar câmbio. Pode dar câmbio. A galera gostou de você, falou que o centroavante tem que ficar ali no fedor ali. Mas é ali onde a bola... no bom sentido. Não, mas foi no bom sentido. Isso é pro agir dos boleiros que conhecem. Igual o volante para-brisa. O Léo Cruz é esse volantão para-brisa que só fica ali. Com certeza. Essa é a resenha do futebol, o dialeto do futebol. Gostoso do futebol é isso, até o dialeto é diferente. E o paracatuense gosta do programa de esporte, Central do Esporte, porque tem a resenha aqui, tá certo? Central do Esporte faz mais uma parada, daqui a pouco tem o Cleiton Mineiro respondendo. Alguns torcedores chamaram o Cleiton de um certo animal. Ele vai responder daqui a pouco. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. Promoção Café Premiado Café Catu. O meu filho foi fazer um café e achou o papelzinho dentro do bote de café. Foi no dia de Natal. Falou, como é que tá o Natal aí? Falou, ixi, muito feliz que até eu ganhei um fogão no Natal. Eu não esperava, eu pensava que isso era uma brincadeira, mas é coisa séria. Café Catu é bom e dá prêmio, viu? E nem só fogão, como vem geladeira, vem TV, tem prêmios mais valorizados.
Café Catu. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, recebendo o repórter da Rádio Uriti, Raimundo Terra Seca. Ele fica lá na pista, acompanhando todas as jogadas, as movimentações do jogo, enviando para a Central, que tem lá o Edmar Alves, que estará conosco aqui na próxima sexta-feira. Vamos fazer o Esporte 870 na TV, viu, Raimundo? Com certeza. Raimundo Terra Seca, Edmar Alves e agora o cruzeirense Donato Silva, tá certo? Convidado para a próxima sexta estarem aqui nos nossos estúdios, falando tudo que aconteceu até agora com o Paracatu Esporte Clube. Você tem abraços, Raimundo? Opa, um abraço muito especial. Meu grande amigo, estou no Facebook aí com o cara, me deu a moral de ficar ao lado dele, o PVC, Paulo Vinícius Coelho da Fox. Um abraço especial, velho. Ó, tamo junto aí, daqui a pouco, bola pra frente. Tá certo. Daqui uns dias, já imaginou você na Fox, Raimundo? Por que não, né, Douglas? Por que não? Nós somos filhos de Deus também, né? Mas eu prefiro ainda o Central do Esporte com o pé no chão. Olha, Douglas, é um imenso prazer poder fazer o Central do Esporte com você e já parabenizar o nosso produtor aí, o Vantuí, por estar nos trazendo aqui na próxima sexta a equipe do canal do Esporte, Edmar Alves, Donato Silva, o pai da matéria. Tá certo, vamos fazer sim uma jogada interessante aqui para informar muito bem os telespectadores da TV Minas Brasil. Quero mandar um abraço especial aqui também para o Vânio. Alô, Vânio, que está acompanhando o nosso programa todos os dias, ele acompanha o Central do Esporte. E meu amigo Zezinho, torcedor do Flamengo, está lá na Vila Alvorada assistindo o Central do Esporte nesse momento. Tá Você certo. conhece o Zezinho? Claro, Douglas, gente boa demais, a galera de Paracatu sempre vendo esse grande programa, o Central do Esporte. Aproveitar também para perguntar por onde anda Davi de Moura Bruxado. Tô com saudade desse cara, Douglas. O humorista Davi? Ele conta sempre uma, a gente tá triste ali, de repente o Davi chega e conta uma, aí você não consegue ficar triste. Por motivos de trabalho, o Davi não está gravando durante essa semana, mas volta na próxima semana com aquele bom humor, trazendo as informações e as resenhas que aconteceram no passado aqui no futebol paracatuense. Você tem alguma pergunta para o Cleiton? Uma pergunta fundamental. A questão do futebol, Cleiton, nós já jogamos, eu particularmente jogava mais na meia esquerda, mais meia atacante. Finalização. Tivemos uma bola desperdiçada pelo Flavinho Mineiro, que é brincadeira. Claro, é um jogador de responsa, sabe fazer gol. Mas é um dos principais jogadores. Claro, lateral direito do Paracatu, Flavinho Mineiro, nosso Flavinho Mineiro. Agora, finalização. Como é que é feito o trabalho de finalização, Cleito, com esses jogadores? Aonde que o jogador tem que colocar mais o pezinho na forma? Olha, em primeiro lugar, o Flavinho, a gente tem que exaltar ele mesmo por tudo aquilo que ele vem fazendo. Foi um jogador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, né? E ele está atravessando uma fase excelente, até eu comento sempre com o Ângelo. O Flavinho é um jogador hoje que poderia estar disputando uma Série B, poderia estar disputando um campeonato estadual em São Paulo, em Goiás, no Sul, aqui em Minas, e escolheu estar aqui com nós. Então é um jogador que a gente tem que valorizar sim. Na questão de finalização, a gente vai, né, hoje mesmo é um dia da gente estar trabalhando, a gente sabe que ele errou aquele gol. Ninguém foi ali e errou aquele gol cara a cara. É questão de momento, de raciocínio rápido, né? Geralmente laterais nem sempre chegam em situações claras de gol. E ele chegou e ele tentou certo, só que o goleiro foi mal. De repente, se ele tivesse dado um tapinha, teria feito o gol, teria me dado um bichinho, né? Mas a gente tá muito satisfeito com o trabalho que o Flavinho vem empenhando. E é claro, a gente vai procurar trabalhar finalizações com os laterais. Mas geralmente as jogadas que a gente faz, geralmente é com os laterais cruzando, né? E o Flavinho foi muito bem, porque ele foi muito versátil ali, né? Dando aquela passada, dando opção. Então, um jogador que está querendo muito, a gente está muito feliz com o trabalho do Flávio. E a postura do capitão Binha? Olha, o Binha, ele tem uma liderança, né? Portanto que ele era capitão do Alex, né? E eu mantive, ele foi meu capitão quando... Você era técnico do Nair? Sim, era meu capitão também. Tem uma liderança, né, muito positiva em relação a grupo. E no entanto, que ele continua sendo capitão sem problema algum. E é claro, a minha dupla de zaga, né, esses 2 últimos jogos, né, o que vem me apresentando, a gente também fica satisfeito. E o que a gente mais quer, é claro, é que a gente que a bola nossa comece a entrar para nos dar mais alegria. Ô Cleiton, depois do jogo,
uma boa parte da torcida ficou até o fim. Você saindo ali no túnel, ali aquele túnel é pressão, viu? Eu converso com os jogadores do Brasiliense, o Gama ali, meu amigo, você passar ali naquele túnel, tem uma boa leva de torcedores ali gritando. Na bronca ou no elogio. Isso, até na arbitragem ali, você sabe que ele já desce pro túnel ali pra fora. Descem apreensivos. É igual a bomboneira. Aquilo ali é uma bomboneira. Agora, dentro da sua pergunta, você vai emendar também, o torcedor ele fica insatisfeito porque ele não viu o que queria, a vitória. Né, Douglas? Verdade. E a gente observa que você, nós até seguramos um pouquinho quando da entrevista da rádio, porque tinha alguns que estavam mais exaltados, né, Douglas? O que foi, da nossa parte, muito sensato pra gente até segurar aqueles mais exaltados, porque o jogo estava terminando. É verdade. Mas, Douglas... Porque, de certa forma, atrapalha. A pressão é boa, tem que acontecer a pressão, mas uma pressão inteligente. Inteligente. Concordo plenamente com você, concordo plenamente com você. E a pergunta minha é a mesma sua, Douglas. Contra o Lusiânia, a torcida vai esperar o quê? Não vai precisar chamar o Cleito daquele animalzinho, aquele animalzinho que sempre... Vamos falar bem baixinho. Esse animalzinho, quem está acostumado a ouvir? Muricy, você disse bem, Abel Braga, Filipão, meu amigo, em 2014. Meu Deus. Cleito. Essas questões de torcedor, isso é absolutamente normal. Essa pressão existe. E você sabia disso, né? Agora, o que o torcedor tem que botar na cabeça é que a partir do momento que ele passa a agredir, né, fisicamente, ele perde a razão. Agora, essas agressões verbais, daí é normal. Até mesmo porque o torcedor, eu também gosto. Se eu pudesse xingar o meu jogador me xingar de burro, às vezes numa substituição errada, que às vezes acontece. Mas depois do jogo em coletiva, fica... mas depois da coletiva sua com o Raimundo, com o Eliakim, com quem trabalhou lá, você chamou a responsabilidade? A responsabilidade, que fique bem claro. Você chamou a responsabilidade? No futebol, o que acontece? É que eu sempre falo para os jogadores, né? E a gente tenta blindar, e essa é a mais pura verdade. Ganhou, o mérito é de vocês. Perdeu, o burro é eu. Né, o burro é o treinador. Então a gente está consciente disso aí, que isso aí é normal. O que eu peço muito para os jogadores e converso muito com eles, falo, a responsabilidade é toda minha de estar colocando um por um dos jogadores. Mas que entrem lá dentro e dê o melhor de vocês. Porque aqui fora, minhas costas é larga. Eu aguento a onda. Eu não tenho isso, sabe por quê? Porque eu preciso dos meus jogadores. Que jogou mal, se jogou ruim, são meus jogadores. Né? Os jogadores é aquilo que a gente tem, são eles que nós temos. É o nosso maior patrimônio hoje. Na verdade, o maior patrimônio é o torcedor. Mas no momento, a situação que o Paracatu está passando, o melhor momento, o nosso maior patrimônio é os jogadores. Então a gente tem que incentivar, eu principalmente, né? Eu tenho que ser motivo de motivação para eles. Tem que segurar essa onda. Não tem problema o torcedor falar, gritar. Me permita. Claro, meu irmão. A pergunta que o torcedor quer fazer, em poucas palavras, ou talvez até em uma. Quem foi o responsável por esse empate com sabor de derrota? Cleiton Mineiro, responda. Eu? Cleiton Mineiro. Você? Cleiton Mineiro? Sim, claro. E o que o capitão, rapidamente, conversou com você depois do jogo? O presidente. O presidente do Paracatu. Teve bronca? Teve bronca? Não foi só o presidente. A gente mas é o presidente que manda. Sim, nós temos o capitão, nós temos o David, o Sucão, o Ziel. Né? E assim... eles estão juntos, e é claro que eles me passaram confiança, isso é importante. Né? Até o que tinha que ser feito, foi feito. Nós fizemos as substituições, acontece que a bola nossa não entrou. Eles não tiveram situações claras igual nós tivemos. Né? O que tinha que ser feito, foi feito. Questão de torcedor xingar ou não, tem torcedor que eu, como jogador, eu falo pra você, eu tenho um vizinho que ele briga com a esposa dele e vai pro campo, daí eu não tenho coragem de falar nada com a esposa dele, ele chega lá, qualquer jogadinha, eu falo, esse cara é um filho da mãe. Então isso acontece, então a gente tá consciente disso aí. Isso é normal, o que não pode haver, pro torcedor não perder a razão, é questão de agressão física, que a agressão verbal, isso é normal, a gente que convive no mundo da bola, a gente tem que estar acostumado. Até esse dia eu vi uma matéria, né, nos repórteres da Globo, numa faculdade em São Paulo, o pessoal xingando eles, porque tá do lado de fulano de tal, tá do lado de fulano, né? Então isso é normal, e a gente que convive, a gente tem que estar acostumado sim, é claro, eu estou preparado. Está preparado? Cleiton? Não tem problema. Está preparado para o jogo de domingo? Contra o Lusiânia. O convite está aberto aqui, ó. O espaço está aberto para você convidar o torcedor mais uma vez do Paracatu para comparecer no estádio Frei Norberto e apoiar o Paracatu. Não, o que a gente deixa, o convite, é claro,
para os torcedores que vão para torcer, que vão para xingar, mas que vão em campo. Saem de casa, é domingão, leva a esposa, leva a família, leva os filhos, vão lá prestigiar a gente. Vamos lá nos apoiar, vamos lá nos empolgar, né? Vamos lá gritando o nome dos jogadores. É isso que a gente quer, né? Eu tenho vários amigos, né, que eu conheço em outras cidades que vieram, né, para ver o jogo. E se xingar não tem problema não, mas que vão lá, vão ver o espetáculo, porque a gente vai ensaiar muito essa semana, vai trabalhar muito essa semana para estar dando essa alegria. Isso que eu mais quero é dar essa alegria pro torcedor. Eu percebi que tinha muita gente de Unai acompanhando esse jogo, viu? Muita gente de Unai mesmo, viu, Raimundo? Muita gente de Unai. Vou aproveitar até para mandar um abraço especial para minha querida Unai Rosival, comandando toda essa delegação. E mais uma vez abraçar você. Obrigado, garoto. Tamo junto. Sexta-feira? Sexta-feira estamos presentes aqui. Por que não estamos esquecendo do nosso catedrático Silvio Marques? Mas o Silvio, rapaz, falar com o Silvio, vou dizer uma coisa para você, viu? Depois que o cara passou a ministro do Supremo. O Silvio, vou dizer uma coisa para você, viu? O Silvio é difícil falar com o Silvio, viu? O Silvio é campeoníssimo. Então, na próxima sexta-feira, estaremos recebendo aqui Edmar Alves, o Tenente, não é isso? Donato Silva, torcedor do Cruzeiro, e você mais uma vez aqui na bancada, tá certo? Tamo junto. Valeu, Central do Esporte, fica por aqui, voltaremos na próxima sexta-feira, querendo Deus. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro.